Esther, se você puder não fazer barulho, é nóis. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Salve, galera! Estamos aqui hoje para o primeiro vídeo do Homens de Honra. Na verdade é um vídeo piloto, vamos ver como é que rola. Só que antes de começar o vídeo, antes de fazer a devocional, eu queria deixar alguns recados importantes. Na verdade, um recado muito importante, que é a nossa conferência que vai rolar agora em setembro. Então, assim, se você é homem, cara, não importa a sua idade, adulto, velho, jovem, idoso, vamos ser respeitoso, não importa a sua idade, a gente conta muito com a sua presença, vai ser muito legal. Pastores muito de Deus vão estar ministrando palavras que vão, com certeza, gerar revolução na sua vida. Mas para essa devocional eu queria deixar algumas coisas que Deus tem falado comigo há algum tempo. Na minha igreja nós temos o costume de dar um nome para o ano. Esse ano a gente quis colocar o nome de Mudanças e Grandes Conquistas. Então esse ano na nossa igreja é um ano de mudanças e grandes conquistas. E aí para mim tem um texto que é síntese disso dentro da palavra de Deus, que fica lá no livro de Romanos, que é Romanos 12, 2. Então eu vou convidar você a ler comigo ou a prestar atenção na minha leitura. Vamos lá. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí esse texto ele fala muito realmente sobre essa questão da mudança. E em algumas versões ele fala, portanto, não vos conformeis com esse século. Isso se diz respeito a não se conformar com as atitudes que o mundo tem tomado hoje em dia. Nós, como cristãos, não podemos nos moldar e muitas vezes nós temos deixado ceder para as coisas do mundo. E aí o que eu acho mais legal desse texto é que ele não fala só de uma questão de que você deve mudar, mas ele te apresenta um passo a passo de como você deve mudar. Então eu separei o versículo em 3 partes. Tanto para ficar mais fácil o meu entendimento quando eu li o versículo, e também achei uma forma legal de passar para as pessoas, eu acho que fica muito melhor. Então a parte A do versículo eu separei, portanto não vos conformeis com esse século. Então esse para mim é o primeiro passo, não se conformar com as coisas desse mundo. Porque a partir do momento que nós nos conformarmos, aí a gente não vai mudar, porque está tudo muito confortável. E é muito aquele ditado que dizem, eu ouço muita galera falando que é em time que está ganhando não se mexe. E aí a nossa vida cristã começa a virar isso, em time que está ganhando não se mexe. E aí a gente está confortável demais para gerar alguma mudança nas nossas vidas. E aí entra a parte B do versículo. E a parte B ela é um caminho para você não se conformar com esse século. Então o caminho para você não se conformar com esse século é você renovar a sua mente. Porque tudo aquilo que começa de dentro, externa. Eu vi um exemplo muito bom um tempo atrás de um pastor e ele dizia assim, e ele falou como a mãe dele tinha pego um câncer há algum tempo atrás e aí ela começou a apresentar alguns sinais no corpo dela, como febre, cansaço, de que ela estava com uma doença. Só que a febre e o cansaço, elas não eram a doença, elas eram apenas sintomas da doença. Eu sei que é um exemplo um pouco forte, mas é exatamente assim. Você vai começar a agir como um cristão a partir do momento que o que tiver dentro de você forem coisas de um cristão. Saca? O sintoma vai começar a surgir na sua vida a partir do momento que você tiver aquilo dentro de você. E aí eu estava comentando com a minha célula, que é uma célula de jovens e tal, como muitas vezes a gente pensa coisas que não são tão apropriadas assim. E aí os nossos pensamentos geralmente são, tipo, para um adolescente, para um jovem, que era o contexto que eu tava. Poxa, mas qual será que é a próxima mina que eu vou pegar? Ou qual será o próximo baile que eu vou ir? E essas coisas começam a externar na nossa vida. E muitas vezes o que nós precisamos pensar talvez seja qual o próximo livro da Bíblia que eu vou ler, ou qual a próxima vez que eu vou ter o meu tempo sozinho com Deus, e aí nós vamos começar a agir como cristãos. Essa parte B do versículo, ela te ensina como não se conformar com esse século, que é renovando a sua mente. E aí entra a parte C do versículo, que no caso é uma promessa, saca? E ela diz assim, e aí se você não se conformar com esse século, e se você começar a pensar as coisas que vêm do alto, então você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos nos transformar, cara, nós precisamos mudar, precisa haver mudança para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero que você me entenda muito bem nessa parte, porque se a gente não conhecer Deus, a gente não vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o nosso pensamento é limitado, nós pensamos como seres humanos. Então, às vezes, nós queremos entender o que é melhor para nós
mais do que o próprio Deus que nos criou. Sendo que a mente de Deus é tão mais elevada que a nossa e a gente quer simplesmente saber mais do que Deus. Só que se você se coloca numa posição de transformação e de mudança, você começa a entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que não pareça tão boa, perfeita e agradável assim. Porque você começa a compreender que Deus tem muito mais controle sobre a sua vida, no antes, durante e depois, do que você mesmo pode ter no seu pensamento limitado de ser humano. E eu não estou falando isso como uma afronta a você, não me entenda mal, mas é a verdade. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Transformem-se, mude as suas mentes para que hajam sintomas na sua vida de transformação, para que o mundo saiba quem você é, o Deus que você serve, o que você faz. E, cara, isso só vai acontecer se começar de dentro para fora. E aí, tu vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vai entender que aquela é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque você está conectado com Deus. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então assim, é muito importante para mim saber o que vocês acharam do vídeo, para que a gente possa estar dando continuidade. Não vou ser só eu que vou fazer, outras pessoas vão estar fazendo essas devocionais também. E então, cara, compartilha aí com a galera da sua igreja, com a galera do seu grupo da célula ou dos seus grupos pequenos, como algumas igrejas falam. É isso aí, vamos continuar. Eu tenho certeza que durante essas semanas que a gente for lançando os vídeos de vários homens de Deus falando sobre a palavra de Deus, você vai ser muito abençoado. Tamo junto, até a próxima semana. Valeu!